Se você está iniciando seus investimentos em renda variável, fica aqui porque nesse vídeo nós vamos passar por 3 ações de empresas privadas que possuem lucratividades interessantes e resultados de indicadores atrativos. E ao longo do vídeo eu vou te mostrar como que você pode analisar esses indicadores para que você evite se expor a muito risco e tenha um investimento com uma relação de risco-retorno interessante. Mas como ações são de renda variável, apesar de as empresas serem lucrativas e com indicadores interessantes, você sempre tem essa exposição a risco. E é por isso que nada do que for dito aqui nesse vídeo vai ser uma recomendação de investimentos. Mas se você já curtiu a ideia do vídeo, senta o dedo aí no like. E se você ainda não tiver inscrito, já se inscreve aí. A primeira empresa que a gente vai passar são as ações do Bradesco. As ações estão tendo uma grande desvalorização, assim, nesse curto prazo, devido a alguns resultados que estão sendo piores do que o esperado, porém, isso não torna a ação uma ação péssima. Ela apenas está tendo um problema no tempo, está trazendo resultados menos interessantes do que os do passado, porém, isso pode ser talvez uma oportunidade para aquele investidor que acredita nas ações do Banco Bradesco, porque daí agora ele está tendo uma oportunidade de investir nas ações a um preço mais reduzido e caso os resultados se normalizem e retornem aos resultados do passado, você ainda estaria exposto a uma possibilidade de valorização e dividendos ainda melhores. Então aqui, uma ação do Bradesco, a BBDC4, que são as ações preferenciais, está na casa de R$ 13,80, ou seja, menos do que um lanche, você já consegue investir em um dos bancos principais aqui do país e que traz resultados de lucratividade recorrente e atrativas. O que é legal do Investidor 10 é que aqui ele já traz 3 indicadores bem atrativos, principalmente dessas empresas que são consideradas empresas mais perenes, pagadoras de dividendos. Então, quando a gente começa aqui pelo preço-lucro, ele está na casa de 10,26. O que é o preço-lucro? Ele é um indicador de tempo de retorno de investimento. Então, como que a gente pode olhar para ele? De 10 para baixo, a gente já pode considerar atrativo. Ah, careca, mas de 10 para cima é ruim? Não, porque você tem que olhar o cenário, olhar outras informações. Então, calma, depende muito caso a caso, depende das recorrências de lucratividade, endividamento, outras coisas. Você nunca vai olhar para um indicador e ter uma tomada de decisão apenas sobre ele. Você se une com diversas informações. Então, aqui de 10 para baixo é bacana. Aqui está na casa de 10,26. Mas entra naquele cenário que eu comentei que se houverem melhorias nas lucratividades, você poderia ter aumentos dela. E aí esse número aqui iria ficar inferior a 10. Fora isso, você poderia ter valorizações e dividendos. Mas especificamente sobre esse indicador significa que em 10 anos você teria o retorno do seu investimento. Para uma ação sólida igual ao Banco Bradesco, podemos considerar interessante. Aqui o indicador de preço-valor patrimonial ele está em 0,88. Esse daqui significa que para cada R$ 1 de patrimônio que o Banco Bradesco tem, você está comprando por 88 centavos. Ou seja, você está comprando uma nota de R$ 1 por 88 centavos. Você está comprando com desconto em relação ao valor de patrimônio. Por que no caso do Bradesco esse valor aqui está inferior a 1? Por conta dessas incertezas e riscos em relação às lucratividades que tiveram essa queda e fica essa incerteza de quando que vai se normalizar esses resultados e se irão. Daí gera essa sensação e o investidor se dispõe a pagar menos pelas ações. Porém, pode ser um momento no tempo que gera oportunidade de investimento. E aqui na parte do Dividend Yield, esse daqui de 7 para cima já é interessante. Como a gente consegue visualizar, ele está na casa de 8, então isso faz com que as ações do Bradesco elas tenham um retorno de investimento e um espaço atrativo, elas estejam com desconto em relação ao valor de patrimônio e elas te ofereçam um dividendo bem atrativo em relação às lucratividades que ela está gerando. E fora isso, tem aquele contexto que, caso melhore todas essas coisas, você poderia ter ainda valorizações e dividendos melhores. Uma outra parte que eu acho interessante das ações do Bradesco é aqui, quando a gente desce nas observações da empresa, se a gente vier um pouquinho aqui para baixo, ele comenta aqui, ó, os produtos ofertados pelo Banco Bradesco se diferem essencialmente em 2 segmentos. Primeiro é referente aos serviços bancários convencionais. O segundo está direcionado a seguros. Ou seja, por que ele é atrativo? Se você olhar o resultado do Banco Bradesco, que ele vem trazendo nos últimos trimestres, essa lucratividade aqui está meio que 50-50. Meio que 50% de lucratividade em relação a serviços bancários e 50% de lucratividade em relação a seguros. Isso daqui já te oferece uma exposição a 2 segmentos interessantes, principalmente para investidores que gostam de montar essas carteiras previdenciárias e com foco em dividendos.
Para as próximas duas empresas, eu vou passar um pouquinho mais rápido nesses indicadores que a gente já comentou, porque, como eu já expliquei mais ou menos como eles funcionam, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar muito extenso. A segunda empresa que eu acho bem bacana é a Itaúsa. Muitos investidores ficam um pouco de pé atrás com ela, porque ela paga ali um dividendo na casa de centavos, mas isso é normal para a ação, até porque ela tem um valor reduzido. Aqui para as ações ITSA4, que são as ações preferenciais, um valor de 10,34, ou seja, qualquer coisinha que você evita ali de consumir, você já conseguiria ser um investidor de Itaúsa. A Itaúsa, para quem não sabe, ela é uma holding, ou seja, ela não presta serviços ou vende produtos. Ela investe em empresas e aí sim, essas empresas investidas prestam serviços ou vendem produtos. O principal investimento dela é no Banco Itaú, então assim, grande parte dessa lucratividade vem do segmento bancário, porém, ela tem exposição à questão de gás, à questão de saneamento, à questão de varejo, então tem outras coisas aqui que compõem essa lucratividade, porém, a principal parte dela vem do Banco Itaú. O retorno de investimento aqui está inferior à das ações do Bradesco, na casa de 7,74, ou seja, um retorno de investimento em um espaço de tempo de 7 anos e meio. Isso é bem positivo para Itaúsa, que tem essa recorrência de resultados. O preço-valor patrimonial para cada R$ 1 de patrimônio, você estaria pagando 1,34. Aqui já é diferente da questão do Bradesco, é como se você estivesse pagando a maior em relação ao valor de patrimônio. Isso significa que está caro? Não necessariamente. Significa que ela não tem aquela questão de risco e de incerteza, ela traz uma segurança maior para o investidor, e aí os investidores se dispõem a pagar mais por esse tipo de empresa. E é por isso que, em relação a valor de patrimônio, ela fica acima de 1. Porém, você não olha para essa questão e toma uma decisão. Você verifica lucratividade, geração de caixa e todas essas coisas para aí sim ver se a empresa de fato está cara ou não em relação ao valor de patrimônio. E aqui na parte do dividendo, na casa de 8,33, ou seja, retorno de tempo interessante. O preço, o valor patrimonial aqui não considero caro por conta do histórico de lucratividades e ela gera uma lucratividade muito robusta que faz com que ela consiga pagar um grande dividendo. E o dividendo aqui na casa de 8%, muito interessante, principalmente porque como ela é uma holding, ela retém parte das lucratividades para fazer investimentos em empresas. Então, além de você ter um dividendo extremamente atrativo, você tem essa possibilidade de que ela efetue investimentos interessantes ao longo do tempo e potencialize a operação a médio e longo prazo e, consequentemente, você ficaria exposto a valorizações e aumento de dividendos ao longo do tempo. E a última que eu considero bem interessante aqui são as ações da Engie. Ela é a maior empresa geradora de energia privada do Brasil. IGE3, as ações aqui ordinárias, no valor de R$ 41. Essa daqui já é um pouquinho mais cara ali, né? Você tem que deixar de consumir aquele McDonald's ali naquele combo lá com batata e coca, mas daí sim você já vira um investidor. Não seria muito problema também em relação à grana. Preço, valor patrimonial aqui, um retorno de investimento aqui na casa de 9 anos e meio, 10 anos. Entra naquele detalhe que eu comentei, de 10 para baixo já é bacana, e principalmente quando é uma empresa muito robusta, como a Engie, e que traz essa recorrência de lucratividade, esse indicador de 10 aqui eu considero muito atrativo por conta de toda essa solidez que ela traz. Preço-valor patrimonial 3,77. Aqui o investidor já assusta, né? Se ela tem R$ 1 de patrimônio, você está pagando 3,77, ou seja, 4 vezes o valor de patrimônio. Entra naquela linha de empresa sólida, resultados recorrentes, passa credibilidade, e fora isso, você tem que olhar para essa capacidade de geração de lucratividade e pagamento de dividendos. Aí sim, você consegue validar melhor essa questão. E o dividendo aqui na casa de 7,08, também bem atrativo. Retorno de investimento em um espaço de tempo interessante, dividendo acima de 7, e essa questão de valor de patrimônio não está expondo a risco. Pelo contrário, é que como ela é muito sólida, ela gera muita credibilidade para o investidor e oferece um risco reduzido. Então, após a gente passar por tudo isso, você poderia ficar com uma ideia de, bom, se elas são empresas interessantes, resultados interessantes, significa que eu posso investir de boa e não ter desvalorizações? Infelizmente, a resposta é não. Renda variável é muita loucura. Às vezes você compra uma empresa barata e ela fica mais barata, ou seja, ela desvaloriza, apesar de você achar que ela é interessante. Mas elas são empresas que elas têm um histórico sólido, elas trazem recorrência de lucratividades e elas têm um histórico de pagamento dessas lucratividades interessante para o investidor. Então isso daqui faz com que você tenha aquela relação de risco-retorno mais interessante. E aí sim você pode montar posições, caso faça sentido com o seu perfil, controlar seu risco através da exposição, se expondo a pouco e diversificando a carteira. E é interessante que tenha um fluxo de tempo maior, de médio a longo prazo, para que você veja essas lucratividades trazerem retorno ao longo do tempo.
Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Era isso e abraços!